Virtualização é um processo onde a gente roda vários computadores dentro de um único computador. É como se fizesse uma simulação de várias máquinas. E cada uma dessas máquinas tem vida própria e inclusive pode rodar sistemas operacionais diferentes, programas diferentes. O conceito de virtualização ele é muito usado em data center. Ele é uma maneira de você pegar um servidor, um caixotão grande e lotear ele em vários clientes desse data center, mas também é algo que a gente pode usar para aprender a trabalhar com sistemas operacionais, com Windows Server, fazer experiências. E a melhor maneira de entender como é que um sistema funciona, um conceito funciona, é através de um exemplo prático. Então, vamos ver aqui de maneira bastante simples como é que a gente pode criar no nosso computador um sistema virtualizado e testar, praticar esse conceito. Bom, o que nós vamos criar é exatamente isso que a gente está aqui na tela. Eu tenho aqui uma máquina Windows 10 que está rodando 2 Windows Servers e um Linux. Então, na verdade, eu tenho aqui 4 máquinas rodando o Windows 10 em si, 2 Windows Servers e o Linux. Sendo que o Windows Server e o Linux não sabem que eles estão sendo virtualizados. Quer dizer, eles até conseguem saber, mas eles têm vida própria. Eu consigo trabalhar com cada um deles individualmente, reiniciar, fazer configurações. Eu consigo, por exemplo, usando um exemplo prático, treinar como é que eu crio um Active Directory redundante. O Active Directory é o sistema de autenticação do Windows. Eu consigo, por exemplo, treinar isso dentro de um laboratório no meu próprio notebook, no meu próprio desktop. Então, quais são as aplicações de virtualização? Antes de entrar nas aplicações, é bom comentar também, existem 2 tipos de virtualização básicos. Um é onde eu tiro o sistema operacional da máquina, eu nem instalo. Então, o que entra já é logo o sistema de virtualização. Isso é algo mais profissional, mais para data center, mais para grandes servidores. Mas tem o segundo tipo, que é o que a gente vai usar aqui hoje. É onde eu rodo ele em cima de um outro sistema operacional. Qual que é a grande vantagem disso? É que eu não preciso formatar o meu desktop, o meu notebook. Eu consigo trabalhar com ele mantendo todos os meus arquivos assim. Porque do outro jeito eu teria que formatar ele inteiro. E para que eu faria isso? Para fazer testes. Eu posso querer aprender a trabalhar com Linux, eu posso querer trabalhar com Windows Server, eu quero fazer experiências, eu posso também rodar sistemas operacionais antigos. Às vezes eu tenho um programa que só roda em Windows 7 e eu não quero formatar minha máquina para rodar o Windows 7, eu consigo rodar numa máquina virtual, eu consigo então instalar o Windows 7 e nesse Windows Server instalar o programa que eu quero. Eu posso fazer isolação entre programas, às vezes por segurança. Tem um programa que eu não confio muito, então meu suspeito, então em vez de rodar na minha máquina, eu rodo dentro de uma máquina virtual. Então nesse exemplo que eu dei aqui que a gente vai criar, eu tenho um Windows 10 rodando 2 Windows Server e um Linux, mas eu poderia rodar aí dentro também um Windows 10. Ou seja, vários Windows 10 dentro de um Windows 10. Agora, veja, isso não é mágica, isso não é milagre da multiplicação dos pães. A gente tem um processador, eu tenho a minha memória, eu tenho o meu HD. Esses vários sistemas operacionais vão estar compartilhando mais ou menos amigavelmente toda essa memória, todo esse processamento e esse HD, ou esse pouco de memória, processamento e HD. O que eu quero dizer é que as coisas ficam lentas. Então, eu não vou fazer, a não ser que eu tenha uma máquina realmente muito parruda, com um processador excelente, ou às vezes uma máquina com vários processadores, se eu não tenho isso, eu vou ter problemas de performance. Mas, se eu estou fazendo testes, se é para esse tipo de aplicação, se eu estou treinando, isso é excelente. Porque eu posso instalar um Windows Server, fazer uma instalação errada e eu simplesmente mato essa máquina virtual e crio uma nova. Ou então eu crio uma máquina virtual e faço cópias dela. E aí eu vou testando o que eu quero testar e vou simplesmente apagando. Então é muito mais fácil de eu fazer esse tipo de coisa. Outra vantagem é que eu não preciso estar na frente da minha máquina para fazer a criação dessas máquinas virtuais. Isso que nós vamos mostrar para vocês, essas telas que eu tirei, eu peguei de uma máquina que está em outra cidade. Eu fiz o acesso remoto via um programa de acesso remoto e lá eu criei essas máquinas. Se eu vou instalar numa máquina física real, eu preciso estar na frente da máquina para espetar o pendrive, para colocar ali o DVD. Aqui não, numa máquina virtual nesse tipo de aplicação, eu consigo fazer inclusive isso remotamente. Então como é que funciona? Nós vamos usar aqui o VirtualBox da Oracle.
Tem várias opções, eu apenas gosto desse, me habituei com esse, então eu vou usar esse, eu não tenho nenhuma relação com eles, a Oracle não está me pagando nada para fazer propaganda deles, até porque o VirtualBox é de graça. Então, virtualbox.org é o site, você entra lá, clique em download. Existem os hosts. O que é o host? É qual é o sistema operacional que você está usando no seu computador. Então, o Windows Host, essa máquina que eu usei era uma máquina Windows, então eu usei o Windows Host. Mas se eu tiver um Apple, por exemplo, um iOS, eu vou usar o SX Host. Se eu tiver um Linux no meu desktop, no meu notebook, eu vou usar o Linux Distribution. Então eu baixo esse arquivão, tem alguns bons megabytes, e instalo o VirtualBox na minha máquina. Então eu abro ele, tem aqui o Next, minha recomendação é deixar todos os defaults, não precisa mexer em nada ali, a não ser que você queira mexer o diretório onde você for instalar. Eu deixo, como eu falei, deixa todas as opções aí. E ele avisa uma coisa interessante. Quando ele instala, ele vai dar um pontapé na conexão de rede do seu desktop, do seu notebook na hora que ele estiver instalando. O que significa isso? Nada demais, apenas que se você estiver baixando algum arquivo, se tiver alguma coisa conectada, essa conexão, uma VPN, isso vai cair. Então, ele avisa o seguinte, olha, se você me instalar, o que você tiver conectado, ele vai momentaneamente cair. Então, como eu falei, se eu estiver transferindo um arquivão, essa transferência vai ser interrompida. Então, é bom você instalar isso numa hora que você não esteja fazendo nada em paralelo. Bom, ele avisa, ok, vou começar a instalar, aperta o install, ele pede autorização e bola para frente. Ele começa a instalação. Depois de algum tempinho, que depende da performance do seu equipamento, ele vai estar instalado. E aí a última tela é essa daqui, onde você diz se você quer que ele já inicie o VirtualBox. Você pode deixar assim, ou ele também cria esse íconezinho aqui no seu desktop. Toda vez que você quiser testar, fazer experiência, a primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse ícone. Enquanto você não abrir o VirtualBox, a virtualização não está acontecendo. Então, enquanto você não abrir o VirtualBox, você não está gastando processamento, memória, nem nada, ele está ali morto, parado, sem fazer absolutamente nada de útil, mas também não está te atrapalhando. Quando você abre ele, outra coisa que eu esqueci antes de começar, o que a gente precisa para instalar os sistemas operacionais? Eu preciso da tal da ISO, que é basicamente o que você tem quando você entra no site de algum fabricante de alguma distribuição de sistema operacional e baixa, como se você fosse instalar no seu pendrive para formatar um computador. Então, aqui é o caso, por exemplo, da Ubuntu. Você vai lá, entra no site da Ubuntu, clica em download e você baixa isso. Aqui é para você baixar o Windows Server, a mesma coisa. A Microsoft tem uma versão de 6 meses gratuito que você pode instalar. E o interessante é que como as máquinas virtuais, você cria e formata e apaga elas quantas vezes você quiser, então você pode ir instalando e brincando, testando, fazendo experiências com o Windows Server também sem nenhum problema. De qualquer maneira, o que você fica é com vários arquivões .iso, .iso. São esses os arquivos que a gente vai usar. Então aqui eu tenho um arquivo para o Windows Server, para o Windows 10 e para o Ubuntu, mas se você tiver do Red Hat, se quiser o Windows 7, todo e qualquer programa instalável .iso eu posso usar e instalar dentro de uma máquina virtual, tá bom? Então baixa esses arquivos aí. Aqui é executando o VirtualBox. Então ele não tem ainda nenhuma máquina virtual criada. Por alguma razão eles usam também o mesmo símbolo pinguinzinho, parecido com o do Linux, mas aqui até onde eu entendo não tem muita coisa a ver. Nunca fui atrás de por que razão que eles usam o pinguim. Se alguém souber a resposta, coloca aí nas observações, nos comentários, por favor. Mas basicamente o que a gente tem que fazer é clicar aqui no novo, e cada vez que eu vou criar uma máquina virtual, eu clico nesse novo. Eu posso criar quantas máquinas virtuais eu quiser. Apenas lembrando que cada vez que você cria uma máquina virtual, você ocupa um montão de armazenamento. A gente vai ver que uma máquina virtual precisa de um disco virtual, e esse disco virtual vai ocupar um espaço de verdade no seu disco. Então se a gente criar um disco virtual de 50 GB, ele vai criar e ocupar, enquanto essa máquina virtual existe, 50 GB. Se eu criar 10 máquinas de 50 GB, eu vou ocupar 500 GB de disco. Então é bom que eu tenha esses 500 GB, senão eu não vou conseguir criar mais máquina virtual. Então clica no novo. Ali ele pede um nome, é um nome qualquer. Você
Depois é a pasta onde você vai instalar onde vai ser criada essa máquina virtual, é ali que vai ser criado o arquivão. Eu gosto de criar um diretório novo para cada máquina. Então, em vez de simplesmente adotar um diretório qualquer, eu vou aqui, abro essa opção, clico em novo, nova pasta, ponho um nome. Você não precisa fazer isso, tá? Porque ele mesmo vai criar uma pasta internamente. Por que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes eu quero copiar essa máquina virtual manualmente. Mas é só um gosto meu. É basicamente você escolhe em que diretório que ele vai criar essa sua máquina virtual. Depois ele pede o tipo e a versão. Então tem vários tipos de máquinas virtuais, tem vários tipos de versão. A única coisa que esse tipo e essa versão faz é mudar o íconezinho. Basicamente é um informativo. Você pode botar ali Linux, Ubuntu e instalar um Windows Server nessa máquina virtual. Uma coisa não vai conflitar com a outra. É apenas o ícone. É uma coisa que eu acho bacana você fazer de maneira organizada. Bom, clicamos em próximo. Ele vai perguntar quanto de memória você vai alocar para essa máquina. Então, nesse caso aqui, quando essa máquina iniciar, ela vai pensar que ela tem 2 GB de memória. Também é aquela história, nós estamos compartilhando mais ou menos irmanamente a mesma memória que o meu desktop tem entre várias máquinas virtuais. Eu já testei com coisas abaixo de 2 GB, muitos sistemas operacionais nem instalam direito. Então, coloca pelo menos 2 GB. Agora, se você vai fazer uma experiência com algum software que precisa de muita memória, você pode aumentar esse valor. Não é que ele vai sugar toda essa memória, mas até porque os sistemas operacionais têm memória virtual também, que é uma outra história. Mas, basicamente, quanto mais memória você der para as máquinas virtuais, mais lentas elas vão ficar quando elas estiverem rodando em conjunto. Então, você tem mais memória, aquela máquina virtual fica mais rápida, mas ela atrapalha as outras. Então, se eu tiver várias máquinas virtuais se atrapalhando, eu vou ter um problema de performance. Não que não vá funcionar, apenas que as coisas vão ficar lentas. Vocês podem brincar com esse parâmetro, façam experiências. A minha recomendação é manter aí ao redor desses 2 GB, 2048 MB de memória, é uma boa para começar a explorar. Aí ele pergunta sobre o disco virtual que ele vai criar. Esse software tem várias opções, a gente não vai entrar em detalhes em todas elas, então minha recomendação apenas deixa com a opção por default aqui. Aqui também deixa a opção default, dinamicamente alocado. Qual é a diferença entre dinamicamente alocado e tamanho fixo? Quando você fala tamanho fixo, ele já cria aquele discão na hora. Se é dinamicamente, ele vai crescendo automaticamente. A diferença aqui, com o tamanho fixo, ele demora mais para começar. Então, eu prefiro dinamicamente alocado. Ele fica um pouco mais lento na hora de executar, mas a maioria das vezes meu problema não é performance. A maioria das vezes eu quero testar, fazer experiências. Então, eu quero criar máquinas virtuais rapidamente. E a maneira mais rápida é esse dinamicamente alocado. Também façam as experiências. Crie uma máquina virtual dinamicamente, crie uma máquina virtual tamanho fixo e vocês vão ver a diferença no tempo de criação. Aqui é onde você indica qual é o tamanho do disco que essa máquina vai ter. Então, assim como essa máquina vai pensar que tem uma certa quantidade de memória, essa máquina vai pensar que ela tem um disco ali com uma certa quantidade. Aqui eu estou dizendo que ele vai ter 50 GB. E lembrando que isso quer dizer que ele vai alocar, ele vai eventualmente usar 50 GB do seu HD. Então também tem que tomar cuidado com o seu espaço espaço livre em disco. Está criado o sistema, essa nova máquina virtual. Tem algumas informações adicionais, a gente não vai entrar em detalhes agora. Como eu falei, o VirtualBox tem bastante opção, tem bastante coisa para vocês estudarem, mas a máquina virtual está criada. Mas ela não tem ainda nenhum sistema operacional. É como se ela fosse uma máquina, um hardware que você acabou de comprar. Então agora o que a gente faz é clicar aqui em iniciar. Essa máquina ela vai efetivamente começar, mas ela vai falar, opa, eu não tenho nenhuma ISO, eu não tenho nenhum sistema operacional instalado. O que você quer que eu instale? Eu aqui, já nesse equipamento, eu já instalei o ISO do Windows, então ele está aparecendo ali, mas eu não quero. Eu vou fazer uma experiência, eu vou mostrar para vocês como é que a gente adiciona uma ISO nova, que eu baixei a ISO do Ubuntu, então eu vou adicionar nessa lista a Ubuntu. Então a gente clica aqui nessa pastinha amarela, ele abre as opções das ISOs que estão instaladas, ou seja, dos sistemas operacionais que estão prontos para serem instalados nas máquinas virtuais, é só o arquivão de instalação. Eu clico em acrescentar.
vou lá no download onde eu baixei o Ubuntu, seleciono ele e dou em abrir. Pronto, agora além do Windows Server e do Windows 10, eu também tenho o Ubuntu como opção para criar nas minhas máquinas virtuais. Eu vou reaproveitar esses arquivos várias e várias vezes. Cada vez que eu precisar instalar uma máquina virtual, eles já estão aí. Nesse momento eu vou querer instalar o Windows Server, então eu clico no primeiro item ali, e ele aparece naquela tela e clico em iniciar. Muito bem. E aí é um processo de instalação como se fosse uma instalação normal numa máquina nova. Todas as telas, todas as opções, eu não vou entrar em detalhes nas telas do Windows, de instalação do Windows Server, isso aqui, o nosso tutorial de hoje não é o tutorial de instalação de Windows Server. As opções de teclado, de língua. Aqui eu selecionei o Standard Edition, mas esse pacote que você baixa da Microsoft tem o Windows Data Center Evaluation, que é mais completo ainda. Eu recomendo você selecionar o Desktop Experience, ou a experiência, em português eu não lembro como é que é, mas a experiência de desktop, alguma coisa assim, porque sem o Desktop Experience, ele só é linha de comando, é uma coisa muito difícil de usar. Então, quando você for instalar, não esqueça de instalar com Desktop Experience. Ah, mas e se eu esqueci de instalar? Ok, você vai lá, apaga a máquina virtual, repete o processo de novo e vida que segue. Você só perdeu um tempinho instalando a coisa errada. É muito legal esse conceito de máquina virtual. Na hora de fazer a instalação, coloca Install Windows Only Advanced, ou seja, você não tem que fazer upgrade nenhum, não tem nada instalado. Então por que o software de instalação da Microsoft pergunta se você quer fazer uma atualização? Não sei, mas então tem que ser a instalação Only, só instalar Advanced. Aí ele vai te pedir para criar, para formatar o disco. Repara que aí tem exatamente aquele disco de 50 GB que a gente criou na tela agora há pouco. Então, o disco que eu criar para essa máquina virtual é o que vai aparecer aí. Então, eu clico em New, mando formatar todo ele e a vida começa. Então, aí, depois de alguns minutos, ele vai, instala, reinicia de novo, até que ele está instalado o Windows Server. Então aí eu tenho dentro do meu Windows 10 esse Windows Server instalado. Inclusive nesse processo ali, criei um usuário, administração e esse tipo de coisa. Para você logar no Windows Server, você tem que dar Ctrl Alt Del. Mas se eu estou dentro de um Windows 10, como é que eu dou Ctrl Alt Del? Se eu der um Ctrl Alt Del ali, eu vou resetar a minha máquina e não o Windows Server. Então tem no menu lá em cima uma opção, tem um menu, essa máquina virtual, cada tela tem um menu, e uma desses menus é entrada, teclado, e eu tenho ali opções. Então eu clico ali, inserir Ctrl Alt Del, ele manda um Ctrl Alt Del para a máquina, para eu poder fazer o login. Bom, eu minimizo a máquina virtual e o que eu vejo é isso aqui. Eu tenho ali a informação de que esse meu servidor ele está executando, ele está em operação. Então ele está ocupando memória e processamento, e obviamente o disco. O disco ele ocupa, tanto faz se ele está executando ou não, mas se ele está executando, ele está gastando memória e processamento. E aí, se eu tiver um servidor instalado, se eu tiver software instalado, esses softwares vão estar rodando e vai estar ali como se tivesse um servidor convencional. Novamente, compartilhando a minha máquina, compartilhando o meu processador, deixando a minha máquina um pouquinho mais lenta. Bom, uma coisa que eu recomendo você fazer é, na máquina virtual, mudar a resolução, porque ela vem com uma resolução instalada de 800 por 600, o que muitos programas ficam apertados. E o processo é idêntico a você mudar a resolução de um Windows convencional. Botão da direita, tem várias maneiras, mas uma maneira é botão da direita do mouse. No desktop aparecem as opções ali e você muda o layout. Quando você mudar a resolução, o efeito vai ser esse, é como se você tivesse com um zoom gigante na tela, você não está vendo a tela inteira. Não sei se vocês conseguem reparar, mas existe uma barra de scroll, uma barra de rolagem embaixo e na direita. O que eu gosto de fazer é mudar a exibição. Então ali você vai em visualizar, alternar para modo escalonado, e o que a máquina virtual faz é encaixar aquela tela gigante numa tela menor, ela escalona. E aí eu consigo então ver a tela inteira, e é muito legal, porque se eu minimizar, se eu encolher essa tela, as letras ficam pequenininhas, ilegíveis, mas eu consigo perceber que a minha máquina está ali inteira. Se eu clicar no X dessa tela, dessa janela, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar efetivamente dando um pontapé na máquina virtual. Então eu vou estar falando, olha, desliga. É como se eu tivesse dado um botão de apertar, tirado da tomada o servidor. Então quando você aperta no X para você fechar a janela,
o VirtualBox te pergunta, o que você quer fazer? Salvar o estado da máquina, então ele vai tirar uma foto e vai parar a máquina, então quando você ligar ela de novo, ela vai estar igualzinha na posição que ela estava, com todos os arquivos e programas abertos. Pode ser enviar um sinal de desligamento, que então é dar um check, desligar a máquina de maneira elegante, né, direitinho. Você fala, Windows, desliga aí, até ele fechar. Ou simplesmente, não quero nem saber, desliga a máquina e acabou, que é igual como se você estivesse literalmente puxando a máquina, o servidor da tomada. E aí todos os problemas que isso pode ter de arquivo aberto, de corrupção do sistema operacional e esse tipo de coisa. Mas eu tenho essas opções, o VirtualBox te avisa isso. Bom, aqui eu estou fazendo ao mesmo tempo duas criações de máquinas virtuais. Eu não preciso criar uma maquininha de cada vez. Eu criei duas máquinas virtuais, eu não repeti o processo aqui, porque foi basicamente fazer a mesma coisa, mas eu criei duas máquinas virtuais e uma eu estou instalando o Ubuntu e outra eu estou instalando o Windows Server. E aí esse é o que eu tenho no final. Então eu tenho aí o meu Windows 10, que é o que está controlando isso tudo, e eu criei aí, eu tenho essas três máquinas rodando. Eu posso entrar, eu clico em cada uma delas, instalo coisas, faço download da internet. O que o meu desktop, o que o meu notebook puder fazer em termos de acesso à internet, essas máquinas virtuais vão fazer também, e eu tenho isso controlado dentro desse ambiente. Lembrando sempre que eu vou estar eu vou estar compartilhando a memória e o processamento do meu desktop. Então, não vou, ou tem uma máquina muito parruda, um desktop muito parrudo, ou eu tomo cuidado para não demandar muito processamento, para não instalar coisas que demandem muito processamento ao mesmo tempo, pelo menos nas máquinas virtuais. Por último, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários abaixo, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Se vocês ainda não assinaram, não esqueçam, porque assim vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Se vocês ainda não deram um joinha, por favor, cliquem ali no like, no gostei, porque isso aí realmente ajuda bastante. E por último, tem mais dois vídeos que podem ser interessantes para vocês.